Estamos aqui então, começando essa aula pré-Páscoa, muito chocolate pelo final de semana que vem aí à frente. Como combinei ali no grupo do Whats, eu vou fazer uma transmissãozinha ao vivo para vocês aqui no grupo. Vamos falar sobre equilíbrio do corpo extenso hoje. Aí vocês podem resolver todos os testes que vocês receberam na folhinha. Aí na semana que vem, a gente vai fazer a correção de todas as dúvidas, tá? Tanto da estática do corpo extenso, quanto da estática do ponto material que a gente viu semana passada. Assim como a revisão dos assuntozinhos de trigonometria. Vou dar uma reforçada e vamos fazer um resuminho da trigonometria básica aí para ajudar na parte de matemática. Quando se trata de um corpo extenso, que na aula da semana passada, se vocês olharem, a gente nunca pensava nas dimensões que estavam envolvidas. Tinha um corpo pendurado, nos exemplos que eu passei para vocês, a gente falava da força resultante agindo sobre um corpo, mas o tamanho do corpo não era mencionado. Quando o tamanho do corpo não faz diferença para o raciocínio, a gente chama esse corpo de um ponto material. Mas, às vezes, em algumas situações, o tamanho do corpo vai fazer diferença para o raciocínio. Deixa eu só fazer uma pausa, né? Como eu tô em casa, a gente tem som ambiente. Daqui a pouco pode ligar uma máquina de lavar, os cachorros começar a gritar, minha mulher começar a me xingar, objetos cortantes voarem aí na minha direção e passarem próximos à câmera, tá? Mas fiquem tranquilos. Então, voltando. Se o tamanho do corpo fizer diferença, a primeira coisa que a gente tem que entender é aquilo que se chama de centro de massa do corpo. Centro de massa de um corpo. Esse centro de massa também pode ser chamado de centro de gravidade, que é o lugar onde a gente vai fazer de conta que todo o peso do corpo está agindo. Então, todo corpo tem um centro de massa, todo corpo tem um centro de gravidade. Se a gente estiver falando de um corpo homogêneo, esse centro de massa é exatamente no meio do corpo. Então, o corpo homogêneo vai ser uma barra homogênea. Ela tem um comprimento determinado, L, e o centro de massa vai ser exatamente no meio do corpo. É lá que a gente coloca todo o peso, que é a ação da força gravitacional. Esse peso vai ser dado pelo produto massa vezes gravidade. Então, para um corpo homogêneo, o centro de massa fica no meio do corpo. Se o corpo não for homogêneo, se o corpo tiver dimensões que não sejam completamente lineares, como, por exemplo, um instrumento de educação medieval, conhecido também como tacape. O tacape, ele tem mais massa de um lado do que do outro. Então, o centro de massa, o centro de gravidade, não fica exatamente no meio. Ele fica deslocado para o lado que tem mais massa. Também poderíamos pensar num transporte aéreo feminino. Que é uma vassoura. Desculpa a brincadeira. Uma vassoura também não é um corpo homogêneo, ela tem mais massa de um lado do que do outro. Então, o centro de massa não vai ficar exatamente no meio, ele vai estar deslocado para o lado onde nós temos mais massa. Se for um corpo homogêneo, ele não vai falar, então a gente sabe que é no meio. Se não for um corpo homogêneo, ele vai marcar, olha, o ponto P é o centro gravitacional, é o centro de gravidade, é o centro de massa do corpo. Lá é que a gente coloca todo o peso, lembrando que agora a gente está pensando nas dimensões envolvidas. Nesse pensamento das dimensões envolvidas, nós continuaremos tendo, para o equilíbrio, aquela condição que semana passada a gente definiu que era da força resultante do resultante dos vetores igual a zero. Então, se tiver 50 newtons de força para baixo, continua tendo que ter 50 para cima. Se tiver uma força para baixo valendo 100
e 2 para cima, o resultante das duas tem que dar 100 também, porque para o equilíbrio a força resultante vale 0. No entanto, quando se trata de um corpo extenso, se eu pensar numa barra que tem o peso dela no meio, vamos imaginar um peso de 50 newtons. Se eu fizer 50 newtons na outra extremidade, 50 newtons de força, 50 newtons de peso. O resultante das forças deu 0. Mas eu quero que tu imagine, tu pode até fazer essa situação na tua casa, eu vou mostrar com o lápis aqui, que se eu colocar no meio uma força 50 para baixo e uma força 50 para cima na ponta da barra, essa barra, no caso esse lápis, ele até vai ficar na posição onde ele está, mas ele vai girar devido à ação dessas forças. Então, quando eu tenho um corpo extenso, nós temos a possibilidade de que o corpo gire. E se o corpo girar, ele não está estático. Então, nós vamos precisar de um conceito para entender, primeiro, o que é que faz um corpo girar e, em segundo lugar, sabendo o que faz ele girar, a gente pode definir o necessário para que ele não gire. O conceito que vai explicar o porquê de um corpo girar é o conceito de momento ou torque de uma força. Momento ou torque. Momento ou torque é o conceito físico que explica, que provoca, digamos assim, a rotação, que faz com que os corpos girem. O que eu preciso para que um corpo gire? Eu preciso de um corpo extenso. Então, vamos imaginar aqui uma parede e uma barra presa nessa parede. Eu tenho um ponto de apoio, que é a parede, e para que essa barra gire, eu vou fazer uma força não em cima do apoio, a uma certa distância do apoio, pode ser aqui na ponta da barra, mas não uma força paralela ao corpo. Porque uma força paralela a essa barra, por exemplo, puxando ela aqui para a direita, ia arrancar ela da parede, não ia fazer ela girar. Uma força paralela aqui para a esquerda, na ponta da barra, ia empurrar ela contra a parede. Então, a força que provoca a rotação é uma força perpendicular ao corpo, e essa força tem que ser aplicada a uma certa distância do ponto de apoio do corpo. O momento, matematicamente, ou torque, é o produto da força, lembrando que a força tem que ser perpendicular ao corpo, pela distância até o ponto de apoio do corpo. Esse momento torque, ele não tem uma unidade própria. Normalmente a gente mede força em newton e distâncias a gente pode medir em metro, pode medir em centímetro, vai depender aí da realidade. Então eu vou unir as duas unidades. Se eu usar a distância em metro, newton vezes metro. Se eu usar a distância em centímetro, newton vezes centímetro. Quando eu tenho a rotação, diferentemente de força, que pode ser para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, rotação só me dá duas opções. Rotação pode ser no sentido horário, rotação pode ser no sentido anti-horário. Se o corpo está em equilíbrio, se ele está estático, se ele está parado, esse corpo não gira. Se esse corpo não gira, significa que a soma dos momentos no sentido horário é igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Então, o que eu preciso fazer no teste? Eu preciso identificar quais são as forças que fazem o corpo girar. Para isso, eu tenho que saber onde é que está o ponto de apoio e verificar as forças perpendiculares a esse corpo, que tem uma distância até o apoio. Aí eu vou definir as forças que provocam o momento, que são aquelas que fazem o corpo girar. Uma vez definido as forças que fazem o corpo girar, eu vou aplicar a igualdade. O que eu tiver de momento no sentido horário, eu tenho que ter de momento no sentido anti-horário.
Os testes envolvendo o equilíbrio de um corpo extenso, eles basicamente são de dois tipos. O primeiro seria de uma barra articulada. Então vamos lá. Equilíbrio da barra articulada. A barra articulada é essa barra que tem uma das extremidades presa a uma certa articulação. Então eu tenho aqui a parede, uma articulação e vamos ter uma barra com uma das extremidades presas a essa articulação. O que a gente vai ter de cara nesse caso do equilíbrio da barra articulada? A parede, a articulação, é o ponto de apoio. Então, é até ali, até o apoio, que a gente vai medir as distâncias que a gente vai usar no cálculo do momento e do torque. Essa barra articulada, ela tem massa, ela tem peso. Sendo uma barra homogênea, o peso estará localizado no meio da barra. Esse peso no meio da barra tem uma distância até o apoio, que eu vou chamar de dP, distância do peso. Se você observar essa situação de forma prática, vou prender aqui uma ponta do lápis, essa força-peso provocaria a rotação do lápis. Então, essa força-peso produz momento. Com a barra presa na articulação, e isso tu pode testar na hora que tu está fazendo o teste, a força-peso empurrando a barra para baixo faria ela girar no sentido horário. Então, quer dizer que o peso provoca um momento de sentido horário. Se a barra está em equilíbrio, ela não pode girar. Se há um momento no sentido horário, para que ela não gire, eu preciso do mesmo momento no sentido anti-horário. Para isso, a gente vai precisar de uma força, que pode estar posicionada em qualquer um dos pontos da barra que não seja a parede. Porque aqui é o ponto até onde eu meço distância. Para ter momento, tem que ter distância até o ponto de apoio. Eu vou posicionar uma força qualquer aqui. F. Essa força F tem uma certa distância até o apoio. Vou chamar de distância de F. De novo, fazendo o testezinho prático. Ó, vou prender o lápis aqui na articulação. O peso faria a barra girar no sentido horário. A força F para cima faz a barra girar no sentido anti-horário. Então, a força F produz um momento anti-horário. A condição de equilíbrio é que o momento horário e o momento anti-horário têm que ter o mesmo valor, eles têm que se anular. Então, eu colocaria momento horário igual momento anti-horário. Momento horário é o do peso. Como é que eu calculo o momento? Força vezes distância até o apoio. Então, o momento horário vai ser o peso, que é a força, vezes a distância do peso até o apoio. Momento anti-horário. F é a força, vezes a distância de F até o apoio. Substituo os valores. Cuidado, o único cuidado é usar as mesmas unidades dos dois lados. Então, se você usar o peso em quilograma força, F vai ser em quilograma força. Se você usar o peso em newton, F é em newton, a mesma unidade. Da mesma forma para a distância, se eu usar a distância do peso em centímetro, a distância de F em centímetro. Se eu usar a distância do peso em metro, a distância de F em metro. Aí eu vou fazer as substituições e vou encontrar a resposta, porque pode ser que ele dê esta distância da força e peça o valor de F. Ou pode ser que ele dê o valor do F e peça a distância. Pode ser que ele dê a distância do peso, a distância do F, o valor do F e peça o valor do peso. Então, uma dessas 4 informações aqui embaixo seria a pergunta do teste, seria a incógnita. Tá? Então, aqui nós temos uma situação. Em relação a essa situação, onde eu tenho apenas um momento em cada sentido,
Observem aqui, pela relação matemática, que o produto força-distância tem que dar a mesma resposta dos dois lados. Se o produto força-distância tem que dar a mesma resposta dos dois lados, isso significa que, se as distâncias forem iguais, as forças têm que ser iguais. Se as distâncias são diferentes, as forças têm que ser diferentes. Distâncias diferentes. F, no meu desenho, tem uma distância maior do que o peso. Para que eu tenha igualdade nesse produto, o valor de F será menor do que o do peso. Ou seja, para dois momentos, quem tem mais distância faz menos força. Com o dobro da distância, metade da força. Com o triplo da distância, 1/3 da força. A relação entre força e distância, nesse equilíbrio, ela vai manter uma proporção inversa. Maior distância, menos força. Menor distância, mais força. Dá para se tentar fazer essa proporção na hora de resolver os testes. Então, aqui, a primeira possibilidade de equilíbrio de uma barra, de um corpo extenso, que seria a barra articulada. A segunda possibilidade para equilíbrio de corpo extenso é ele falar em uma gangorra. O que muda é a figura, não a condição física. A gangorra vai ser uma barra. Só que ela não estará apoiada na extremidade. A gangorra é uma barra que está apoiada numa posição intermediária, tá? Não precisa ser necessariamente no meio. Nesse caso de gangorra, que seria uma barra, é equilíbrio do corpo extenso de novo. Eu mais uma vez, vou aplicar o conceito de que o momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Essa continua sendo a base da minha resolução. O que eu vou fazer? Identifico onde é que a barra está apoiada. Esse é o ponto de apoio. É até aqui que eu vou medir distâncias. E vou identificar as forças aplicadas à barra. Então, vamos colocar um menininho aqui, sentado numa ponta da gangorra, e uma menina aqui, na outra ponta da gangorra. Meninas normalmente são mais fortinhas do que os meninos, pelo menos lá na pracinha. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o peso do menino, que eu vou chamar de número 1, e o peso da menina, que eu vou chamar de número 2. É muito comum nos testes de gangorra ele desprezar o peso da gangorra. Mas se ele não desprezar o peso da gangorra, como ela vai ser uma barra homogênea, você vai colocar o peso da gangorra no meio da gangorra, independentemente dela estar apoiada no centro ou não. O peso vai no meio sempre quando eu trato de um corpo homogêneo. Então, eu identifiquei o apoio e identifiquei as forças que estão agindo nessa barra, as forças que estão agindo nessa gangorra. O que eu vou fazer? Vamos ver, tem mais uma força aqui, ó. Se eu também não posso esquecer que a força resultante tem que dar 0. Para que a força resultante dê 0, se eu tenho 3 forças para baixo, eu tenho que ter uma força para cima. Essa força para cima é a força feita pelo apoio. Então, é a força feita pelo apoio. Como o resultante das forças tem que dar 0, tudo que tem para cima tem que ter para baixo. Então, quer dizer que a força do apoio será igual ao peso do menino, mais o peso da menina, mais o peso
da gangorra. Agora minha cachorrinha ficou irritada. Aqui eu tenho a condição de equilíbrio a partir das forças. É difícil isso aqui ser necessário, mas se ele pergunta qual é a força feita pelo apoio, essa é a maneira de responder. No entanto, se tiver um teste de barra, a primeira coisa que temos que fazer, que equilibrar, são os momentos. Então vamos olhar aqui. Aqui está a nossa gangorrazinha. Vamos ver quem é que produz momento. Para produzir momento, tem que ter força e tem que ter distância até o apoio. A força feita pelo apoio não tem distância até o apoio. Então, essa força feita pelo apoio não produz momento. Os pesos, aqui na minha figura, têm distância até o apoio. Então, eles produzem momento. Então, vamos lá. Aqui está o apoio. Peso 1 e peso da gangorra, os dois fazem a gangorra girar no sentido anti-horário. E isso, lá na hora do teste, você coloca um lapisinho como se fosse a tua barrinha e tu vai determinar para que lado eles giram. O peso 2, segura o lápis aqui, ele faria girar no sentido horário. Então, a gente vai para a condição de equilíbrio. Momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário. Momento horário, momento do peso 2, anti-horário, momento do peso 1, mais o momento do peso da gangorra. Substitua a fórmula no momento. Força vezes distância da força até o apoio. Força vezes distância da força até o apoio. Força vezes distância da força até o apoio. E vou substituir os dados. Na maioria dos testes de gangorra, quando isso aqui é feito, o teste acaba, o teste está resolvido. Naqueles que é pedida a força do apoio, primeiro eu tenho que equilibrar os momentos, vou encontrar o valor das forças, se tiver faltando algum, para poder depois calcular o valor da força feita pelo apoio. Se a gangorra estiver apoiada no meio, gente, o peso da gangorra é uma força, mas apoiada no meio, o peso estará em cima do apoio. E se o peso estiver em cima do apoio, quer dizer que não há distância da força até o apoio. Se não há distância da força até o apoio, não vai ter momento, tá? Para o peso da gangorra. Então, é muito comum em alguns testes a gente ter só os dois momentos ali. Peso do menino, distância do menino, peso da menina, distância da menina. Se tiver só os dois momentos, de novo vale aquela relação de que quem tiver maior distância faz menos força, quem tem menos distância faz mais força. É só lembrar de quando vocês iam brincar de gangorra na pracinha, que se você era o mais pesadinho, tu tinha que sentar mais para frente para conseguir brincar com o coleguinha, senão o coleguinha ficava de castigo o tempo inteiro. Se você era o mais levezinho, tinha que sentar mais para trás, porque senão tu ia ficar de castigo o tempo inteiro. Então, o mais pesado aplica mais força, ele precisa menos de distância até o apoio da gangorra, por isso que o mais pesadinho tinha que ir mais para frente para conseguir brincar. O mais levezinho faz menos força, precisa mais distância. Então, quem era mais magrinho na hora da brincadeira tinha que sentar bem atrás, com a bunda bem na pontinha da gangorra, para conseguir brincar, senão ficaria de castigo lá o tempo inteiro. Então, dá para fazer essas associações cotidianas com certeza. Está fora de moda, mas há a possibilidade de aparecer uma barra não com um apoio, mas com dois apoios, que não necessariamente seriam nas extremidades da barra, tá? Aí a gente coloca corpos aqui, corpo 1, corpo 2. Vamos dizer que a barra tem um peso, já vamos colocar o peso da barra, e dois apoios segurando essa barra. Os apoios, chamar um de A e o outro, vamos chamá-lo de B. Então, eu tenho o apoio A, apoio B.
Dois corpinhos ali em cima e o peso da barra. Esse aqui dá mais trabalho matematicamente, mas a gente vai seguir sempre o mesmo padrão. O que eu vou identificar? Primeiro as forças. Tem o peso da barra, tem o peso do corpo 1, tem o peso do corpo 2. Os dois apoios empurrando a barra para cima. Força do apoio A, força do apoio B. É uma situação de equilíbrio. Então, já vamos definir equilíbrio de força. Força resultante tem que ser zero. Tem força para cima e para baixo. O que tem para cima tem que ter para baixo. Então, vamos lá. Força A mais força B, que são as para cima, igual a peso do corpo 1 mais peso da barra mais peso do corpo 2. Então, aqui nós já temos uma condição de equilíbrio pensando em forças. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pensar no equilíbrio a partir dos momentos. Momento horário igual a momento anti-horário. Escolherei um dos apoios como referência. Ao escolher um dos apoios como referência, a escolha é aleatória, tá? Não importa qual é o apoio que tu vai escolher. O que tu precisa é escolher um dos apoios para poder medir distância até ele. Então, se eu escolher como referência o apoio B, ele é o meu ponto de apoio. O que eu vou fazer a partir daí? Momento é força vezes distância até o apoio. Eu escolhi como apoio o B, então agora eu vou ver todas as forças que têm distância até B. A força B do apoio B não tem distância, não tem momento. O peso 2 tem distância, tem momento. O peso da barra tem distância, tem momento. Peso 1 tem distância, tem momento. Força A tem distância, tem momento. Tem que ter bastante momento aqui. Momento horário tem que ser igual a anti-horário. Então, vamos definir quem é horário e quem é anti-horário. Aqui está o apoio, vou segurar o lápis. Os três pesos empurrando para baixo, os três fazem a barra, fazem o lápis girar no sentido anti-horário. Os três fazem a barra girar no sentido anti-horário. A força A, feita pelo apoio do outro lado, empurra a barra para cima, faz o lápis girar no sentido horário. Equilíbrio de momentos. Momento horário igual ao anti-horário. Horário. Momento da força A. Anti-horário. Momento do peso 1, mais momento do peso 2, mais momento do peso 3. Desculpa, mais momento do peso próprio da barra. Tá? São os três que estão aqui. Eu ia substituir força vezes distância. Força A, distância A. Peso 1, distância 1. Peso 2, distância 2. Peso da barra, distância do peso da barra. Essas distâncias, todas elas vão ser medidas até o apoio que tu escolheu no começo para analisar os momentos. Então, força A, distância A, é a distância da força A até o ponto B que eu escolhi como apoio. Peso 1, distância 1. A distância 1 vai do peso 1 até o ponto B que eu escolhi como apoio. Peso da barra, distância do peso da barra, é a distância até o ponto B. Peso 2, distância 2, a distância 2 é até o ponto B. Então, é muito importante, caso apareça um teste de barra, que você organize as forças, coloque as forças, escolha o ponto de apoio e defina essas distâncias com calma, porque não adianta fazer esse teste de barra rápido. Se aparece o equilíbrio de uma gangorra, de uma barra, de um corpo extenso, é um teste que costuma ser mais demorado do que a maioria dos testes da prova. Isso significa, minha opinião, eu sempre digo isso para vocês,
Quando você já tem conhecimento, identifica que esse teste vai ser mais demorado, é inteligente você deixar esse teste para fazer depois que tu chegou no fim da prova, porque ele vai gastar tempo de 2, 3 questões. Então é importante que você já tenha certeza de que tu vai ter esse tempo, porque ele não vai mais do que as outras por gastar mais tempo, ele vai ler a mesma coisa. Mas ele pode comprometer aí, se tu te enrolar ao longo da prova, ele pode comprometer a resolução de 2, 3 questões. Então você vai deixar ele para depois, você vai chegar no fim da prova, depois tu vai voltar e tu vai fazer ele. E aí, como tu já tem certeza que sobrou tempo, tu vai fazer ele devagar. É muito importante a organização do desenho para colocar essas distâncias certinho, para colocar essas distâncias direitinho. Porque se errar nas distâncias, aí toda a parte matemática acaba sendo perdida na hora de resolver o teste, tá? Então, muito cuidado na hora de definir as distâncias. Teste de barra vai ser sempre do mesmo jeito. Tem que ter equilíbrio de forças, o que tem para cima igual ao que tem para baixo, e tem que ter equilíbrio de momentos para ela não girar. O teste de barra, na realidade, é feito para testar o conhecimento do aluno sobre o equilíbrio dos momentos. Para equilibrar os momentos, identifica onde é que está o apoio, coloca todas as forças, define quem é que tem momento horário e quem é que tem momento anti-horário. Iguala os momentos, mede as distâncias direitinho, faz a continha e nos testes mais difíceis de barra, porque o equilíbrio dos momentos é o que ele quer, já que ele colocou uma barra, nos testes mais difíceis, depois de equilibrar os momentos, você vai precisar do equilíbrio das forças, tá? Então não é sempre que num teste de barra eu uso esse equilíbrio de forças. Ainda sobre o conceito de momento, o momento tem muitos usos, muitas aplicações práticas, muitas aplicações cotidianas. Então, sempre que eu pensar em momento, torque, eu estou pensando em rotação. Então, se o teste aborda um corpo que gira, que tem rotações, lembrando que girar não precisa ser uma volta inteira, uma rotação é descrever um determinado ângulo. Se eu pensar num corpo que gira, num corpo que descreve um certo ângulo, eu estou pensando no momento que provoca essa rotação e ele pode ser a resolução do teste. Então, um corpo gira, um corpo descreve ângulo, já coloca o conceito de momento como força vezes distância medida até o apoio, porque pode ser que a resolução desse teste que está girando seja a partir do conceito de momento. Que coisas podem ser citadas? Olha, qualquer coisa que descreva ângulos. Então, eu vou colocar aqui a própria gangorra, que a gente já falou. Ela descreve ângulos enquanto as crianças brincam. Sempre quando tem as questões práticas, é para tu entender que se tu tem mais distância, tu precisa fazer menos força. Então, quer dizer que o mais magrinho tem que sentar mais para a ponta da gangorra, o mais pesadinho tem que sentar mais perto do meio. Além da gangorra, a gente pode pensar nas maçanetas, das portas, que tem aquela bolinha assim ao redor do pino, que é para te dar mais distância até o ponto de apoio, e com mais distância tu consegue fazer menos força na hora de girar a maçaneta. O trinco da porta, aquele que tem uma forma de L, assim, esse L, quanto maior esse L, e quanto mais na força, na ponta eu fizer a força, mais distância eu tenho, menos força eu vou fazer. Podemos pensar numa tesoura. Quanto mais difícil de cortar um objeto, maior é a tesoura, que vai conseguir realizar essa atividade, porque se é mais difícil de cortar, precisa mais momento. Para ter mais momento, uma tesoura maior te dá mais distância, fazendo com que tu obtenha esse momento com menos força. A gente pode pensar numa pinça, que também descreve um ângulozinho, e falar da relação distância-força para essa pinça. A gente pode pensar em chaves em geral, desde a chave
que abre a porta da tua casa, que tem aquela orelhinha, assim, onde a gente coloca a marca da chave, e a função daquela orelhinha é dar mais distância, a orelhinha, assim. Essa orelhinha, ela te dá mais distância até o centro de giro da chave, com uma distância maior, tu acaba fazendo menos força. Chave de roda dos automóveis para soltar o pneu do automóvel, chave de boca, chave de fenda, qualquer coisa que gire, que descreva ângulos, se apoia no conceito de momento, se apoia no conceito de torque. A compreensão desse conceito é que o aumento da distância diminui a força necessária para que o corpo gire, porque quem faz girar é o momento, que é o produto força vezes distância. Então, se eu preciso de um momento 10 para um corpo girar, com uma distância 2, eu faço uma força 5. Mas com uma distância 10, eu faria uma força 1. Então, mais distância me dá menos força. Nessa relação numérica, né? Força 2 precisa, distância 2 precisa da força 5. Uma distância 5 vezes maior precisa de uma força 5 vezes menor. Então, é muito comum eles abordarem situações onde esse conceito de torque, esse conceito de momento vai ser importante. Tá beleza? Meninas, resolvam o resto dos testes do tema. Na nossa aula, quinta-feira que vem, a gente começa às 4h30 lá no estúdio, uma meia hora a mais, que é para a gente já poder resolver, tirar as dúvidas de vocês antes da gente começar um novo assunto. Então, é muito importante que vocês resolvam esses testes que estão na folhinha de vocês. Na sequência, quando a gente avançar um pouco no conteúdo, eu vou passar uma lista de testes desse conteúdo para vocês, de novo, para a gente revisar, já que é a primeira matéria. As primeiras matérias eu vou passar listas de testes como revisão, para esperar acumular um pouco mais de conteúdo. Aproveitem o feriadão, descansem, curtam as famílias de vocês, comam bastante chocolate, comam bastante coisa boa, aproveitem os amigos. 3 dias de descanso vai demorar para vocês terem de novo. Deem uma estudadinha, mas aproveitem para descansar, aproveitem para curtir aí as pessoas de quem vocês gostam mais, tá bom? Uma boa Páscoa para todo mundo, que a ressurreição de Cristo traga paz a todos vocês. Um beijo e até semana que vem, tá? Tchau, tchau.